Pode fechar aí, tá? Esse é o problema. Oi, meninos, tudo bem? Sétimo ano. Hoje a tia vai ficar com a câmera desativada porque eu tô com conjuntivite no olho. Eles estão muito irritados, tá? Tá bom? Vocês estão me ouvindo? Tá bom, tia. Tá bom. Pra vocês terem uma ideia, olha que jeito que o olho da tia tá. Tá vendo? Irritadíssimo. Aí eu vou deixar desativado, tá? Tô cuidando aqui com colírio pra amenizar, se melhorar. Eu vou ver o que eu faço. Tá muito irritado. Mas vocês fiquem com a câmera ativada, por favor, tá bom? Vamos lá corrigir, então? Nós temos página 19 e 21, né? 19, 20 e 21. E eu passei ainda ontem a 24, não é isso? Tia, não sei, porque ontem não tava na aula, ontem minha internet não tava pegando. Ah, sim. Yasmin, a tia ontem deu ciências, porque essa semana é a nossa semana de prova. Ciências, tá? Aham. Vamos te dar aula ontem e hoje de ciências. Hoje eu vou fazer as correções. Aí a aula que você não assistiu ontem, você não assistiu, a Heloísa não assistiu. Eu peço que vocês assistam depois, tá? Tá bom, tia. Conteúdo da prova de ciências é esse capítulo 1, tá bom? Do livro. Tá. Tia, ontem eu não participei da aula porque eu não tava em casa. Tá. Então, mesmo recado da Yasmin pra você, tá bom? Então, conteúdo da prova, seres vivos e ambiente, tá bom? Então, vamos lá? Deixa eu fazer um compartilhamento de tela para as correções. Tia, 19, 20 e 21, acho que a gente já corrigiu. Já. É mesmo, corrigimos. Então, ficou só 24, né? É só 24. Eu lembro de ter lido isso aqui. Ó. Foi mesmo. Deu tempo de corrigir tudo até a 13? Eu acho que deu. Deixa eu olhar. Realmente. Deu mesmo. Vamos então na 24. Vocês já estão vendo aí minha tela? Tô, tia. Sim. Pessoal que não tá assistindo a aula, hein? Vocês têm notícia da Kathleen? Assistiu a aula ontem? Tia, ela não tá assistindo muita aula porque ela tá ficando na avó dela e lá não tem internet. Aí ela tem que ficar colocando 4G no celular dela. E a Claro tava cancelando o chip dela e tudo aí tá tendo um problema. Ela teve que trocar de chip. Aí tá meio difícil pra ela. Mas fala pra ela dar uma olhada nessas aulas que ela perdeu, porque é conteúdo da prova, tá? Tá. Aí avisa pra ela também, vou postar no grupo hoje, mas avisa pra ela também o conteúdo da prova pra ela dar uma estudada, tá bom? Tá. Então vamos lá, vamos fazer a correção da página 24. Outra coisa, eu fiz com quem não assistiu a aula ontem, assiste depois, porque eu fiz aqui para a parte do livro para fixar. Então, eu fiz junto com vocês que tudo que a gente estudou, tudo que nós estudamos é dentro do capítulo, tá bom?
Então vamos lá. Expressões como inovações tecnológicas e tecnologia de ponta se referem geralmente a inovações que permitem às pessoas realizar novas tarefas ou realizar tarefas já conhecidas de novas maneiras, facilitando sua execução. Em qual momento da história humana começou o desenvolvimento tecnológico? Alguém conseguiu responder? Apesar de ter passado ontem? Quem não Posso falar o responde, meu, tia? pode. Desde a antiguidade, a humanidade estuda técnicas e métodos para determinados fins, como caçar, plantar, construir e explorar minérios. Essas técnicas e métodos são o início do desenvolvimento da tecnologia. Isso mesmo. É isso aí. Quem não fez, né? A maioria não deve ter feito, porque alguns não assistiram a aula. Coloquem aí, ó. Ele ocorre. Em qual momento da história humana começou o desenvolvimento tecnológico? Ele ocorre desde os primórdios da história humana. Coloquem aí. Por que vocês estão com as câmeras todas desativadas? Só eu vou ficar devido à irritação dos meus olhos. Vocês têm que ficar com a câmera ativada, viu? Heloísa, Yasmin, Júlio, Vitor Gabriel. Vitor Gabriel, a sua câmera tá escura. Sua conexão de internet tá boa aí? Então coloquem aí, ó. Ele ocorre desde os primórdios, até porque eu quero saber até onde vocês estão copiando, se alguém ainda tá copiando. Sua câmera pra mim tá toda escura, não sei por quê. Vitor Gabriel. Então, pela invenção de diversas ferramentas de acordo com a necessidade do ser humano. Entendi. Entendi, Yasmin. De acordo com as necessidades do ser humano. Coloquem aí. Então, ele ocorre desde os primórdios da história humana, pela invenção de diversas ferramentas de acordo com as necessidades do ser humano. Aí, como exemplo, vocês podem colocar, né? Confecção de vestimentas ou construção de moradias, mas esse exemplo não é necessário, não. Alternativa B. Justifique por que a invenção de um instrumento como a faca pode ser considerado um avanço tecnológico. João, quer compartilhar sua resposta? Pois a tecnologia está associada com uma nova descoberta. O uso, como é que é? Eu coloquei, pois a tecnologia está associada com uma nova descoberta. Isso mesmo, né? Então, ela está associada a uma nova descoberta com o objetivo de facilitar, né? Como se diz? O objetivo do recurso da tecnologia é facilitar o trabalho do homem. Coloca aí para complementar, tá, João? Tá. Então, quem não fez pode pôr a minha resposta aqui do livro. A faca foi inventada para facilitar um processo que o ser humano já realizava com suas mãos, que era dividir os alimentos. Assim, ela pode ser considerada uma nova maneira de fazer algo de forma mais fácil e eficaz. João, acho que você não precisa mudar nada. É a mesma coisa, só que escrito com outras palavras. Tá? Ana Clara, tá fazendo? Vitor Gabriel está fazendo? Júlio? Gabriel Aviles, vamos ativar a câmera.
Podemos ir pro próximo? Sim, Alô, fala tia. aí. Podemos ir pro próximo? Sim? O petróleo é considerado um recurso precioso de grande valor econômico, que motiva diversas disputas envolvendo governos e empresas. Porém, nem sempre foi assim. Na maior parte da história humana, ele foi menos valorizado, sendo utilizado em poucas aplicações, como na impermeabilização de materiais. Porque, com o passar dos anos, o petróleo foi extremamente valorizado pelo ser humano. Vocês sabem o que eles Posso falar? utilizam? Pode. Pois na época da Revolução Industrial foram desenvolvidas as primeiras máquinas a vapor e iniciou-se o uso de combustíveis fósseis em maior escala. Isso, realmente. Porque após a Revolução Industrial foi quando o petróleo ele começou a ser utilizado como combustível para automóveis e máquinas, tá? Então ele aí é por isso que ele passou a ter valor. Vocês terem uma ideia, na Idade Média, para eles terem, na Europa em si, eles terem luz, energia, eles caçavam baleias nas grandes navegações e extraía delas a gordura do óleo de baleia, queimava para que tivesse acendesse a lamparina, por exemplo. Foi depois disso, depois de muitos anos, logo quando veio a Revolução Industrial, que eles descobriram petróleo e, através do petróleo, obtiveram energia através de querosene. Então, ou seja, era uma coisa que não tinha valor nenhum até ser necessário. Podemos ir para a questão 16? Sim? Ao longo do tempo foram elaboradas diversas leis que restringiam atividades humanas para que o ambiente fosse conservado, sendo que as primeiras leis ambientais, das quais se tem conhecimento, datam o Império Romano há mais de 500 anos. O que motiva a criação de leis ambientais? O que motiva a criação de leis ambientais? A gente estudou nessa unidade quais são os impactos ambientais. Nós vimos impactos ambientais negativos, impactos ambientais positivos, não foi? E aí? Então, vocês vão colocar os possíveis impactos ambientais negativos causados pelas ações humanas no ambiente, tá? Isso é o que motiva a criação das leis ambientais. Tá bom? Coloquem aí. Letra B. Você acha adequado que certas atividades humanas sejam restringidas, mesmo que elas já sejam praticadas há muito tempo? Isso aqui é pessoal. Na opinião de vocês sobre esse assunto, o que vocês acham? Mesmo que você não tenha escrevido no seu livro, fala para mim a sua opinião. Ó, o que seria as atividades humanas no meio ambiente que devem ser restringidas, na opinião de vocês? Hein? Jogar lixo na rua? Tá.
Sim, claro, coleta inadequada, né? Jogar lixo onde não deve. Também. O que mais? Mas quais as outras atividades humanas que causam impacto grandioso no meio ambiente? As queimas, desmatamento e a poluição. Sim, queima, desmatamento, poluição. Essa é pessoal, tá? João, que mais? João, você fez essa? Não, eu tô fazendo agora, tô tendo ideia agora. Tá, quem não fez, agora é hora de fazer, tá bom? Façam aí. Assim que vocês terminarem, vocês me avisam. Terminaram? Sim. Sim? Então vamos lá. O que vocês tiveram no capítulo de dúvidas, assim, que não entenderam direito? Vamos falar no geral, o que o capítulo trata. O que a gente viu nesse capítulo é que ele trata de poluição e sobre o ambiente natural da gente, onde a gente mora. Isso, realmente. Ele vai dividir, né, os tipos de poluições que existe, né? Quais as que são? Então, ó, o conteúdo da prova é esse, tá? Então, ele vai tratar tudo relacionado ao meio ambiente. E qual a ação dos seres vivos sobre o meio ambiente, tá? Principalmente a ação humana sobre o meio ambiente. Então, ele vai falar do crescimento populacional, vai falar o quanto, né, a questão de habitantes pode prejudicar o meio ambiente, quais as atividades humanas que são realizadas que causam grandes impactos no ambiente. Nesse caso, a gente sabe que é a agricultura e a agropecuária, tá? Esse impacto de lavouras é um impacto não só nacional, mas mundial também. Depois ele vai tratar sobre os impactos ambientais. E aqui divide esses impactos ambientais sobre dois fenômenos, que são os fenômenos naturais, tá? Os fenômenos naturais são aqueles que são decorrentes, né, de causas naturais, como a erupção vulcânica, tá bom? Isso aí são fenômenos naturais. E aí vai tratar quais que são esses efeitos, né, no meio ambiente. Pode ser classificados em efeitos brandos ou graves, de acordo com o nível de destruição que se tem, tá bom? E aí já tem aquelas alterações ao meio ambiente que são considerações negativas, né, em relação aos impactos ambientais, tá bom? Então vocês vão. Júlio, você levantou a mão? O que foi? Aí a gente vai ter a poluição, tá?
Poluição nada mais é que a degradação, ó, grava isso aqui, ó, tá? Que é a poluição. Tudo que vocês ouvirem falar de atividades antrópicas é atividades relacionadas à ação do homem, tá bom? Então, a poluição ela tem duas causas, ou ela é uma atividade antrópica, ação do homem, ou ela é natural. Aí ele vai tratar da poluição da água, poluição do solo, poluição do ar com queimadas, tá? Um grande exemplo é a obtenção e o acúmulo de gás tóxicos na atmosfera, como gás carbono tóxico proveniente das queimas e do uso de carvão mineral, tá? Aí ele vai falar de todos os tipos de poluição que tem no meio ambiente, resíduos sólidos, tá? Poluição de rios, poluição do próprio ar. A introdução de espécies exóticas que podem que causaram impacto ambiental no nosso país a partir da década de 80, 1980, quando eles trouxeram, por exemplo, esse escaramujo aqui, ó, tá? Caramujo africano para substituir o brasileiro nos pratos. Então, quando a gente fala de espécies exóticas, a gente está falando de espécies invasoras. São aquelas que são retiradas do seu local de origem, do seu habitat natural, e colocadas em outro habitat para viverem. E aí a gente tem aí, ó, outro exemplo disso, é o mexilhão dourado, que trouxe também lá da Ásia para cá. E aí nós temos os impactos ambientais positivos, que são aqueles impactos que não tem efeito negativo como os tratados anteriormente, né? Então, esses impactos ambientais são aqueles que vai melhorar a qualidade daquele habitat, por exemplo, como um reflorestamento, tá? E quando se estabelece uma proteção ambiental em determinada região. E aí os efeitos que são causados pelos impactos ambientais, tá? Tem vários fatores. Ó, agricultura, atividade agrícola. Esses impactos trazem a extinção de alguns animais. Aí tem alguns. Ó. O que eu tô falando, vocês têm dúvidas? Eu tô falando do geral, tá? O que vai tratar o capítulo. E aí, depois de falar de todos os impactos ambientais e tudo, entra agora a tecnologia e como que é o homem e o meio ambiente. Vai trazer um histórico desde os primórdios da primeira humanidade, tá? Quais eram as atividades, qual tipo de tecnologia utilizado. Tá vendo? Vai tratar aqui alguns impactos através da Revolução Industrial causado pelo homem, principalmente na Inglaterra, em que matou milhares de pessoas através do ar poluído. E o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável seria o quê? Seria aquele desenvolvimento, aquilo que eu utilizo sem acabar com o recurso que se tem no meio ambiente. Então, eu utilizo todos os recursos que a natureza me dá, mas de forma consciente ao ponto de manter esse recurso para futuras gerações, tá? Então, isso é um desenvolvimento sustentável. E assim, ele vai falar das reuniões que são feitas para manter o desenvolvimento sustentável, a importância desse desenvolvimento sustentável, né? Para controle de desmatamento, controle de manter os biomas de determinadas regiões, tá bom?
Aí, ó, aqui é bem legal, ó. Marque isso aqui que o Zoom fala o que é o desenvolvimento sustentável. Aí acabou o capítulo, que é o conteúdo da prova. Meninos, alguma pergunta? Dúvida? Mais a leitura mesmo. Precisa focar nas questões de atividades que fizemos, foquem mais no texto, tá? Perguntas, dúvidas, queridos? Ô tia, a prova vai ter quantas questões? Não tô querendo... ela não vai ser grande, não. Tô decidindo se eu deixo ela com 8 questões ou 5, tá? Tá, mas aí vai ser todas de marcar X? Ou Não, de, tipo... tem de responder e marcar X. Ah, tá. Bom, as duas têm objetivo e subjetiva. Relacionado. Perguntas? Dúvidas? Então, estudem. Conteúdo para a prova é esse, tá? Capítulo 1 do livro 3, tá bom? Meninos, amanhã a gente se encontra. Amanhã aula normal, geografia, tá bom? Fiquem com Deus, então. Abraços, até amanhã, tá? Vou interromper o compartilhamento de tela. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Esclarecer alguma coisa? Não? Então tá tranquilo. Então, tchau, queridos. Com Deus e boa prova na sexta-feira. Meninos, outra coisa. Eu vou mandar o link para a prova, mas é só para vocês. Vocês não precisam acessar, não. Só se alguém tiver algum problema relacionado à prova. Caso contrário, só me falem que terminou. Fora isso, não precisa. Vou até olhar, porque a prova vai ser liberada peraí. Prova. As provas vão iniciar às 14 horas, né? Então, vocês terão 1h30 de prova. E serão fechadas às 15h30, tá? Só isso, tá bom? Então tá, fiquem com Deus. Abraços, beijo pra vocês, tá bom? Até amanhã. Tchauzinho.